As gotinhas milagrosas que desentopem o seu nariz podem estar prejudicando a sua saúde. Você sabia que essas gotinhas podem causar efeitos colaterais graves, aumentar a sua pressão arterial, elas viciam, elas alteram a mucosa nasal. Meu nome é Clovisa Heck, eu sou médica otorrino especializada em doenças de nariz e alergias respiratórias e no vídeo de hoje eu vou explicar por que você não deve usar os descongestionantes nasais e todos os prejuízos que ele pode lhe causar. Os descongestionantes nasais são sprays ou gotas que aliviam a congestão nasal e são sprays que geralmente têm na sua composição soro fisiológico e o descongestionante, como por exemplo nafasolina ou oximetazolina. Essas medicações agem contraindo os vasos sanguíneos. Isso faz com que diminua o edema nessa região, trazendo uma sensação de alívio para o nariz entupido. Então ele descongestiona, você sente que entra mais ar pelo nariz. Só que eles têm um risco muito grande de causar dependência, se você utilizá-los por mais de 3 a 5 dias consecutivos. Um dos maiores malefícios do uso desses descongestionantes é o efeito rebote. O que significa? Que você utiliza o descongestionante, a melhora clínica da desobstrução do nariz, da sensação de entrar bastante ar vai acontecer, e aí parece ótimo, né? Mas em alguns minutos esse efeito já passa e você volta a sentir o nariz entupido, você vai querer utilizar mais. Isso se chama um efeito de tolerância. Você precisa, para a mesma dose, o efeito da primeira sensação que você tem, de uma dose maior com o uso contínuo desse remédio. E a cada dia que passa, você vai ter necessidade de utilizar mais e mais. Esse efeito rebote, além de melhorar por alguns minutos e voltar a piorar, ele volta cada vez pior. Esse efeito rebote é um ciclo vicioso negativo do uso da medicação, no qual você não tem benefício, você tem só malefício, porque cada vez piora mais e você fica dependente do remédio. O segundo efeito maléfico, que traz uma dificuldade grande de tratamento, quem tem esse tipo de vício nesse medicamento, é o dano à mucosa nasal. É um machucado que causa na pele dentro do nariz, que é a mucosa nasal. O que acontece? Facilita a ter ressecamentos da região do nariz, sangramentos nasais por conta desse ressecamento, dessa mucosa atrofiada que o próprio uso do remédio causa, e também pode levar a uma rinite medicamentosa. Quando você tem esse tipo de rinite que foi causada pelo uso desse remédio, é muito mais difícil você melhorar com as medicações habituais da rinite. Então, antialérgicos de farmácia, sprays nasais para o uso da rinite alérgica, soro fisiológico, outros tratamentos medicamentosos também, provavelmente se você utiliza esse descongestionante, você acha que não presta, que não melhora para nada, mas não é assim que funciona, é porque você está muito dependente do remédio, no qual as outras medicações não têm acesso, não é o mesmo mecanismo de ação da alergia, ou seja, a gente precisa desmamar, tirar esse remédio para conseguir realmente tratar a sua rinite. Outro malefício é o aumento da sua pressão arterial. Isso vai ser muito mais fácil de acontecer se você já tem a doença instalada. Então você já trata a pressão aumentada, você já tem outras doenças vasculares também associadas, e aí você pode ter esse aumento de pressão junto com o remédio. E isso acontece porque ele tem uma medicação vasoconstritora. É um remédio que mexe no sistema vascular e por isso que pode ter esse aumento. E por último, e não menos importante, a dependência. Lembra que eu comentei com vocês que causa tolerância? Essa tolerância também causa dependência, tanto dependência psicológica como física do remédio. Você acredita que nada mais funciona no seu nariz. Lembra? Por conta dos danos que causa na mucosa nasal, e você também fica dependente fisicamente por conta das alterações e todas as alterações fisiológicas que acabam causando na mucosa do nariz. E agora, você já sabe que é viciado, dependente desse remédio. Se você tá pensando em utilizar, já consegui te convencer a não utilizar mais, mas se você utiliza, como que você pode fazer hoje? Eu vou te passar uma orientação prática que você deve fazer pelo seu bem-estar. Se você usa essas gotinhas milagrosas, você vai pegar um frasquinho, vai jogar esse frasquinho, metade dele fora, e vai colocar soro fisiológico. Ou seja, a gente diluiu essas gotinhas milagrosas. E você vai tanto lavar o nariz com soro fisiológico 2 vezes por dia e também vai utilizar as gotinhas, só que no seu frasco diluído.
Depois de uma semana, o mesmo frasco, não compraremos mais esses frasquinhos na farmácia. O mesmo frasco você dilui de novo, joga metade fora, metade coloca soro fisiológico e continua utilizando desse jeito. Pode ser que só esse desmame da medicação não seja suficiente para você aguentar esse nariz entupido. E aí sim é um momento de você agendar uma consulta e precisa de uma avaliação com o otorrino para fazer o diagnóstico correto da sua rinite ou de alguma alteração estrutural que pode ser um desvio do septo, para você tratar de forma adequada e não ter esse sintoma nos seus dias a dias. Os descongestionantes nasais podem parecer inofensivos, mas eles podem trazer vários prejuízos para a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, aproveita e curte ele, ativa o sininho desse canal e também encaminha esse vídeo para alguém que precisa saber dessas informações. Se você tem alguma dúvida desse conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente se vê em um próximo vídeo.